Na continuação, nós veremos o cariótipo. O que é o cariótipo? O cariótipo é o estudo do conjunto dos cromossomos de uma determinada espécie, de um determinado indivíduo. Vejamos como é feito o cariótipo. Primeiro, haverá uma coleta de sangue. Desse sangue, eu vou transferir os linfócitos para um meio de cultura. Dali, eu coloco substâncias como a colchicina, que irão parar justamente a divisão celular. Por que eu quero parar a divisão celular? Na divisão celular, eu consigo observar muito bem os meus cromossomos. Ali eu consigo vê-los duplicados. E eu preciso observar esses cromossomos justamente para ver forma e quantidade. Depois, eu vou realizar a precipitação dos linfócitos, ou seja, eu vou colocar numa máquina ou numa centrífuga que vai precipitar, colocar esses linfócitos na região mais profunda do meu tubo de ensaio. A partir desse momento, eu jogo esse precipitado justamente na lâmina para poder observar ao microscópio. Quando eu observo esses cromossomos na lâmina, eu tiro uma foto. A partir do momento que eu gero essa fotografia em grande aumento, eu vou fazer um trabalho de recorte e cola. Eu recorto os cromossomos e a partir do tamanho deles, do formato deles e se eles apresentam ou não a constrição secundária, eu vou uni-los aos pares, formando justamente o cariótipo. Aqui nós temos duas figuras de cariótipo. Foram montadas justamente com aquela técnica e foram coloridas com outra técnica. Existem várias técnicas para montar o cariótipo. O que interessa é que nós conseguimos montar os pares para observar. Observem bem os dois cariótipos. Eles apresentam pares, 23 pares, como a nossa espécie comanda. Por que 23 pares? Justamente porque a nossa célula é 2N igual a 46. Como já foi informado, 2N significa duas cópias. Então, se eu tenho cópias, na verdade, eu vou ter 23 tipos diferentes na minha célula. É claro que eu tenho 23 tipos diferentes na célula, só que eu tenho 23 tipos de cromossomos diferentes na célula. Só que na espécie humana eu vou ter 24 tipos. Percebam a diferença. Eu tenho 22 autossômicos, que são aqueles relacionados com qualquer informação, menos a informação sexual. E eu ainda tenho X e eu ainda tenho Y. Então, ao todo, na espécie humana, eu tenho 24 tipos diferentes de cromossomo. Só que ou o organismo é XX ou o organismo é XY. Ele apresenta 23 pares. No caso da mulher, somente XX, ela vai ter um tipo de cromossomo sexual. No caso do homem, é XY, ele tem os dois tipos de cromossomos sexuais. Deem uma olhada aqui. Esse é o cariótipo feminino. Eu vou ter todos os pares, esses pares são os autossômicos, até chegar no último par, que é o par número 23, que é o par sexual. Percebam que aqui eu tenho os cromossomos do mesmo tamanho, justamente porque são cromossomos do mesmo tipo. Ali, por serem cromossomos do mesmo tamanho, são cromossomos do tipo X. Como eu tenho dois cromossomos do tipo X, eu vou ter ali o quê? Cromossomos XX.
Por ser XX, eu vou caracterizar o cariótipo feminino. Eu sei que aquilo ali é uma célula que veio de uma mulher. Já esse cariótipo é um cariótipo masculino. Por que eu sei isso? Justamente porque aqui eu tenho o par número 23. O par número 23 sempre será o par sexual. Percebam que esse par, os cromossomos são de tamanhos diferentes. Se eles são de tamanhos diferentes, eles são de tipos diferentes. Então, eu tenho aqui o tipo XY. Por ser XY, eu caracterizo o cariótipo masculino. Percebam que os cromossomos não têm forma de X e não têm forma de Y. Essas são letras apenas para denominar os cromossomos. Muita gente acha que o cromossomo Y tem forma de Y. Na verdade, ele é bem menor que o cromossomo X. Essa é a diferença. A partir do momento que eu consigo analisar o cariótipo, eu consigo observar se há ou não erros no desenvolvimento daquela célula. Então, olhem esse cariótipo aqui. Aqui eu tenho um cariótipo que mostra justamente os 23 pares. Percebam, par número 1, 2, 3, 4, até chegar no 23º. Se eu pergunto para vocês, esse cariótipo é feminino ou é um cariótipo masculino? O que vocês me respondem? Deem uma olhada. Esse par é o par número 23. Percebam que mesmo que o cromossomo esteja dobrado, esse cromossomo tem mais ou menos o mesmo tamanho. Portanto, são dois cromossomos do mesmo tipo. Neste desenho, o cromossomo vai ser 2 do tipo X. Portanto, nesse cariótipo, eu tenho aqui um cariótipo feminino e não falta nenhum cromossomo e não sobra nenhum cromossomo. Portanto, este cariótipo é um cariótipo de uma mulher normal. Vejamos cariótipos que não são normais. O primeiro cariótipo é um cariótipo de uma pessoa que eu sei que ela não é normal. Mas onde achar esse erro? Justamente os cromossomos têm que estar aos pares. Por estarem aos pares, eu consigo descobrir esse erro. Nesse cariótipo, eu vou ter um cromossomo a mais. Percebam que aqui eu não numerei os cromossomos, eu separei eles em grupos. Tanto faz, posso separá-los em grupos, como numerá-los. Vocês vão achar das duas maneiras. Onde encontramos o erro? O erro está justamente nesse par aqui, que é o par número 21. Esse par aqui não está como par. Eu tenho 3, então eu tenho aqui um cromossomo a mais. Eu vou ter ali uma trissomia, e é a trissomia do número 21. Portanto, eu tenho aqui uma característica da síndrome de Down. Perceba o outro cariótipo. Esse outro cariótipo, eu vou ter aqui um cromossomo a menos. Nesse caso, encaixaram aqui no grupo C o cromossomo X. Percebam que aqui eu só tenho um cromossomo X, estaria faltando o outro. Então, portanto, aqui eu tenho o quê? Uma X0, é uma Turner. Nós vamos ver a característica de cada um. Falta um cromossomo. Então, nesse aqui, sobra um cromossomo. Nesse, falta um cromossomo. Então, tanto a adição quanto a deleção de cromossomos geram problemas. Da mesma maneira, se eu retirar ou colocar nucleotídeos, eu também vou gerar problemas. Então, isso pode gerar o quê? Problemas para o organismo. São mutações. As mutações, elas podem ser benéficas, elas podem ser neutras e elas podem ser deletérias, ruins. Normalmente, para gerar evolução, as mutações são benéficas. Já
As mutações ruins que matam o indivíduo, elas são as mutações deletérias, como o câncer, por exemplo. Essas mutações, elas podem ser gênicas, no gene em si, dentro do cromossomo, ou cromossômicas, como nós vimos. Então, o que acontece aqui? Nesse caso, eu tenho um cromossomo a mais do tipo autossômico. Percebam só, uma pessoa normal tem 46 cromossomos. Então, eu posso chamá-la de 46, se for um homem, como o caso aqui, XY. Esse é o normal. Certo? Porém, esse organismo, ele não é normal. Ele tem um cromossomo a mais. Então, esse organismo, ele é o 47XY. Eu tenho um cromossomo a mais. Tudo bem? Tendo um cromossomo a mais, eu vou gerar problemas. Nesse caso aqui, eu demonstro para vocês que aqui ele não tem problemas sexuais. Ele vai ter o que aqui? Problemas nos autossômicos. Ele tem um cromossomo a mais, mas não é o cromossomo sexual. Vamos olhar o outro cariótipo. Uma mulher normal é 46XX. Ela é normal. Porém, esse exemplo aqui não é de um indivíduo normal. Esse exemplo é de um indivíduo que tem um cromossomo a menos. Por ter um cromossomo a menos, eu tenho uma doença chamada de síndrome de Turner. Como fica? Se ele tem um cromossomo a menos, ele é o 45X0. Aqui eu percebo que o problema é no cromossomo sexual, porque eu estou demonstrando que falta um cromossomo e eu mostro justamente que é o outro sexual. Deem uma olhada nas nomenclaturas. Outro exemplo é esse cariótipo aqui. Olhando, eu também vejo que ele está em grupos. Onde eu acho o erro dele? Justamente aqui. Eu vou ter um cromossomo X a mais. Então, esse organismo, ele vai ter X, XY. Ele tem um X a mais. Portanto, ele também terá problemas. Lembrando que nós vamos ver cada um. Como é que eu vou escrever essa nomenclatura? Um homem normal é 46XY. Esse é o homem normal. Agora, eu tenho um cromossomo a mais. Então, esse organismo é o 47. XXY. Estou demonstrando que eu tenho um cromossomo a mais. E esse cromossomo é justamente no par sexual. Além dessa nomenclatura, eu posso desmembrar. Eu posso mostrar que esse organismo tem 44 autossômicos mais XXY. Se nós formos somar, 44, 45, 46, 47 da mesma maneira. Mas aqui eu estou explicitando que eu tenho 44 cromossomos autossômicos normais e que o problema é no par sexual. Tanto faz esse tipo de nomenclatura ou esse tipo de nomenclatura. Aqui, o que interessa é demonstrar que nesse caso eu tenho um cromossomo a mais e nesse caso eu tenho aqui um cromossomo a menos. Nessa outra nomenclatura, como ficaria a síndrome de Turner? 44 autossômicos mais X.
E como ficaria a síndrome de Down? Agora, a síndrome de Down é 45 autossômicos mais XY, que é o caso. Por que 45 autossômicos? Porque no caso da síndrome de Down, eu aumentei um cromossomo no par 21. O par 21 é o par autossômico. Portanto, eu vou aumentar na quantidade de autossômicos. Fiquem ligados. Vejamos um a um agora. O primeiro que nós vamos estudar é a síndrome de Down. Vamos olhar o cariótipo. Cariótipo normal até chegar no par 21. Percebam que aqui eu tenho 3 cromossomos. Novamente, como podemos escrever? Um homem normal seria 46 XY. Mas esse garoto, ele não é normal, ele tem um cromossomo a mais. Então, como eu posso escrever? Então, o Down vai ser 47XY ou 45 autossômicos mais XY. Tanto faz. O que interessa mostrar é que eu tenho um cromossomo a mais. E esse cromossomo a mais gera características nesses organismos. Percebam, olhos oblíquos, a língua proeminente. Então, sempre a língua tende a ficar fora da boca. O dedinho mindinho só vai ter uma divisão. Percebam que no dedo de vocês têm 2 divisões, 2 articulações. Eles vão ter apenas uma articulação. E, além disso, a digital deles é sempre característica, sempre o mesmo estilo de digital. Fora que existem um leve retardo para esses organismos. Tá? Esses indivíduos apresentam leves retardos e aí eu tenho níveis diferentes de retardo. Tá? Então, alguns com mais retardos e outros com menos retardo. Mas todos eles têm sempre a mesma característica. Outra síndrome é a síndrome do miado do gato ou o chiado do gato. Essa síndrome eu não perco o cromossomo inteiro. Eu vou perder só o braço curto do cromossomo número 5. Percebam aqui, eu tenho o cromossomo, só que esse cromossomo perde um pedaço. Por perder um pedaço, eu perco informações. Então, percebam, essas crianças apresentam a cabeça alongada, problemas dentários e má formação na laringe, o que faz com que, na hora que elas choram, essas crianças parecem gatos miando. Como elas têm várias dificuldades, várias malformações, elas sobrevivem pouco, elas não chegam nem à adolescência. Outra trissomia é a trissomia do cromossomo 18, que é a síndrome de Edwards, que gera a má formação dos membros ou simplesmente os membros são muito compridos, são aracnoides. Percebam na figura. Aqui eu tenho uma má formação do membro ou simplesmente os membros são extremamente compridos, gerando vários problemas para a criança. Tá? Então, isso é gerado justamente pela trissomia do 18. Então, aqui nós temos 3 cromossomos do tipo 18. Como fica? Então, eu vou ter aqui um 47XX ou XY, e como 18 é um cromossomo autossômico, eu vou ter 45A mais XX ou XY, tanto faz. Uma outra maneira de mostrar a nomenclatura é justamente essa aqui. Eu pego o 47XX e demonstro justamente pelo número do cromossomo qual é o cromossomo que está ali a mais ou a menos.
Então, qualquer uma dessas nomenclaturas mostram justamente como é o cariótipo da pessoa. O outro é a síndrome de Klinefelter. Klinefelter, ele vai ter um cromossomo X a mais. Então, são homens com uma estatura um pouco mais baixa e que na adolescência eles terão pênis menor do que o normal, acabam tendo cintura e produzindo pequenos seios. Então, são homens que acabam tendo um corpo um pouco mais feminino do que os homens normais. Então, durante a adolescência, eu tenho essas modificações. Percebam nas figuras. Então, percebam que aqui a gente tem cintura, o que é característica das mulheres. O pênis normalmente é um pênis menor do que o normal e percebam que eles vão formando seios. Então, o que vai acontecer aqui para caracterizar o cariótipo? O que eu tenho? Eu vou ter um cromossomo sexual a mais. Então, um homem normal é 46XY. Esse organismo é 47XXY. Ou simplesmente 44 autossômicos mais XXY. Esse aumento do cromossomo X vai formar justamente essas características mais femininas nesse organismo. E percebam que, por ele apresentar um X a mais, esse organismo aqui vai apresentar cromatina sexual em suas células. Então, por exemplo, se eu pego uma célula e faço a análise da cromatina sexual, sei que é um menino e olho e percebo que naquela célula tem cromatina sexual, eu sei que esse menino tem problemas genéticos, ele vai ter um cromossomo a mais do tipo X, então eu caracterizo esse organismo como a síndrome de Klinefelter. Outra síndrome que a gente encontra é a síndrome do supermacho. Ele vai ter um Y a mais. São pessoas fisicamente normais, só que por terem uma produção de testosterona maior do que o normal, são extremamente agressivas. Então, nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa e perceberam que em penitenciários de segurança máxima, grande parte dos indivíduos extremamente agressivos tinham essa síndrome, que é a síndrome do supermacho, caracterizada por ser XXY. Percebam só, aqui eu tenho o meu cromossomo X e aqui eu vou ter 2 cromossomos Y. Então, esse organismo é o organismo 47XYY ou simplesmente 44 autossômicos mais XYY. Esse organismo tem um cromossomo sexual a mais, tendo cromossomos autossômicos perfeitos, em quantidade ideal. Aqui, resumimos várias síndromes relacionadas ao cromossomo X. Então, nós temos a XXX, que é a superfêmea, que ela vai ter um cromossomo X a mais. São mulheres de baixa estatura e normalmente com retardo mental. A XXXX, que é a poli-X, normalmente elas não nascem, são organismos que são abortadas. E, finalmente, a X0, que é a Turner, em que eu trouxe algumas figuras que o que caracteriza, além do retardo mental, é justamente essa prega no pescoço. O pescoço delas é um pescoço alado. Eu não consigo ver essa formação do pescoço. Eu tenho uma prega ligando o pescoço diretamente ao ombro. Percebam que nessas mulheres, nesse tipo de síndrome que é a X0, falta um cromossomo X, ela só tem um X. Então, no caso aqui, ela vai ser 45X0 ou simplesmente 44 autossômicos mais X. No caso da Turner. Então, são mulheres mais baixas, mulheres com leve retardo,
algumas estéreos, mas outras conseguem se reproduzir. E finalmente a gente chega num ponto que é um ponto de curiosidade para todos, que é a clonagem. Como a ovelha Dolly foi clonada? Como vários sapos já foram clonados, mamíferos conseguem ser clonados. E será que o homem já conseguiu ser clonado? Como foi usada a técnica? Vamos ver? Olhem a figura. Primeiro, eu vou pegar uma célula diferenciada. No caso da Dolly, eles pegaram uma célula de glândula mamária. Essa célula, como eu já comentei, é uma célula que contém toda a informação genética. Só que essa informação genética, parte está inativa, parte está ativa. O que vai acontecer? Eles vão colocar essa célula em um ambiente em que faz com que o material genético fique todo ativo. A partir desse momento, eu vou retirar o núcleo, esse material genético da célula, e vou implantar esse DNA num óvulo de uma outra ovelha, no caso da clonagem da ovelha. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse ovócito secundário, retirei o núcleo dele, então fiquei só com o citoplasma. E coloquei nesse citoplasma aquele material genético. Então, de novo, eu tenho a minha célula diferenciada, que é a minha célula 2N, e eu vou ter a minha célula, que é o meu ovócito secundário, que é uma célula N. Eu pego esse material genético e jogo fora. Eu não preciso do material genético do ovócito secundário. E pego esse material genético da célula diferenciada e jogo para dentro do ovócito secundário. A partir daí, eu coloco em um meio em que ele começa a se dividir, e a partir do momento que ele começa a se dividir, eu implanto no útero do indivíduo, do organismo que vai receber, no caso da ovelha. A partir daí, eu tenho uma célula idêntica à ovelha inicial se desenvolvendo. Então, eu formei ali um clone. Qual é o problema do clone? Quando eu tenho um cromossomo, vou representar aqui o cromossomo duplicado, as pontas desse cromossomo se chamam telômero. Esse telômero é justamente sequências de bases que vão sendo gastas sempre que vai ocorrer a divisão, a cópia da célula. Então, esse telômero vai protegendo a informação em si. Então, quanto mais velha for a célula, mais gasto é o telômero. Então, a idade biológica da célula é contada pelo desgaste desse telômero, dessas pontas no cromossomo. Então, o que vai acontecer? Acontece que, quanto mais velha a célula é, menor o telômero. O que aconteceu com a ovelha clonada? Ela, biologicamente, já tinha nascido com 4 anos, que era a idade da ovelha inicial, da ovelha que cedeu a glândula mamária. Por quê? Justamente porque esse telômero já tinha 4 anos de desgaste. Portanto, essa é a barreira que os cientistas têm que ultrapassar para a clonagem. Resumindo, eu vou pegar uma célula diferenciada desse núcleo, eu vou colocar dentro de um citoplasma de um ovócito secundário, conhecido por vocês como óvulo. E esse ovócito secundário vai se desenvolver. Como o material genético veio de um outro organismo já existente, esse novo organismo é idêntico ao anterior. Isso acontece naturalmente na nossa espécie? Acontece. Vamos ver. Os gêmeos idênticos nada mais são do que clonagem natural. Percebam a formação de gêmeos.
Eu tenho gêmeos idênticos e gêmeos não idênticos. No caso dos gêmeos idênticos, eles são chamados de univitelinos ou monozigóticos, porque vem do mesmo zigoto. Para eu formar um gêmeo idêntico, eu tenho que vir do mesmo espermatozoide com o mesmo óvulo. Então, nada mais é do que o mesmo material genético, formando 2, 3, vários embriões. Então, o que acontece aqui? Eu tenho o mesmo material genético formando ali vários embriões. Então, sempre serão o quê? Do mesmo sexo, porque vem do mesmo espermatozoide. Então, sendo sempre da mesma carga genética, mesmo ovócito secundário e mesmo espermatozoide, eu tenho organismos idênticos. Portanto, esses aqui são considerados uma clonagem, mas uma clonagem natural, que ocorre normalmente da natureza. Diferente dos gêmeos bivitelinos. Esses gêmeos nada mais são do que gravidez junto com outra gravidez. Então, é como se você, com o seu irmão, tivessem juntos na mesma gestação. Percebam, 2 espermatozoides diferentes, fecundando 2 óvulos diferentes. São indivíduos diferentes que simplesmente estão ali dividindo o mesmo espaço. Então, eu posso ter 2 meninos, 2 meninas, um menino e uma menina, não interessa, são cargas genéticas diferentes. Então, aqui, eles simplesmente dividem o espaço. Nesses organismos, eles dividem, além do espaço, a carga genética. Então, aqui sempre serão do mesmo sexo, a mesma carga genética. E aqui eu posso ter do mesmo sexo ou sexos diferentes. Tudo bem? Fiquem ligados, façam as revisões. Até a próxima aula.